do final do ano, nada como a gente falar do aniversariante do mês, né? Então nós vamos fazer um apanhado sobre Jesus e a relação dele com o nosso dia a dia e a relação dele com a doutrina espírita. E nós pegamos por base os evangelhos, porque a única história, ou os únicos, vamos dizer assim, referências que nós temos na história da humanidade em relação a Jesus, a sua verdadeira vida, são os 4 evangelhos. Existem mais de 500 mil biografias de Jesus, mas aqueles que viveram, vivenciaram e que caminharam com ele, 2 escreveram o evangelho e 2 não o conheceram pessoalmente. Marcos, sim, conheceu Jesus pessoalmente, mas era criança. Então, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Se nós fizermos um estudo dos evangelhos, nós vamos ver que de criança, só Mateus e Lucas tratam do nascimento de Jesus. Mas Lucas, ele trata de uma forma detalhada, porque de acordo com o livro Paulo e Estevão, Paulo tinha a intenção de fazer um evangelho. Olha que coisa interessante, ele tinha a intenção de fazer um evangelho, de acordo com Emílio Miranda, mas ele não teve tempo. Então ele pediu para que Lucas fosse em Maria, até a mãe de Jesus, lá em Éfeso, e pegasse como é que tinha sido a história daquele homem. E ele começa assim o evangelho de Lucas: visto que muitos empreenderam organizar uma narrativa acerca dos fatos que se cumpriram entre nós, como nós transmitiram os que desde o primeiro tornaram-se testemunhas oculares e servidores da palavra, também a mim, tendo investigado tudo acuradamente desde o início, pareceu-me oportuno escrever-te em ordem, excelentíssimo Teófilo, para que confirmes a segurança das palavras a respeito das quais fostes instruído. E aí Lucas começa. Na época do rei Herodes, na Judéia, num determinado local, moravam Zacarias e Isabel, um casal temente a Deus, que cumpria as leis e faziam de acordo com as leis de Moisés. Zacarias, ele era sacerdote da sinagoga, porque templo só tem um, que é aquele templo em Jerusalém, são sinagogas. E Zacarias foi sorteado por no decorrer daquele tempo, aquela semana, fazer as oferendas, queimar o incenso lá no templo, lá na sinagoga. E era dia do Zacarias fazer essa oferenda. Só que na hora da oferenda, as pessoas não entravam, só o sacerdote entrava e fazia as oferendas. E ele entrou, só que ele começou a demorar. Ele estava demorando, as pessoas começaram a ficar preocupadas. Mas o que aconteceu com Zacarias, que está demorando tanto? Aí nós, como, vamos dizer assim, estamos participando da história e nós estamos assistindo essa história pessoalmente, a gente entra no templo. Nós entramos no templo e aí o que a gente vê? Do lado direito do templo, um espírito de luz, chamado nos evangelhos de anjo, Gabriel. E diz para Zacarias: Zacarias, as suas preces foram ouvidas, você vai ter um filho. Ele disse: mas como? Isabel é estéril, além de estéril nós somos velhos, nós não podemos ter filho. Ele disse: olha, eu sou Gabriel, enviado por Deus, servo de Deus, e se eu estou dizendo que isso vai se cumprir, e você não acreditou, você vai ficar mudo até que tudo isso ocorra. Zacarias sai do templo, as pessoas se assustam com ele, porque estava mudo, não conseguia falar. E aí Isabel, daí a pouco, engravida. Isabel, com 6 meses, conta às pessoas do seu povo que estava grávida, porque naquela época as mulheres que não podiam ter filhos eram como excluídas, né? Eram marginalizadas pela sociedade daquela época. E Isabel ficou grávida. Naquele mesmo tempo, aquele anjo ou aquele espírito de luz Gabriel, aparece uma mocinha, uma jovem, lá na cidade de Nazaré, na Galileia. Porque assim, Galileia, Samaria e Judéia, cada um tinha um rei, e o rei da Judéia naquela época era Herodes o Grande. E ele chega para Maria e diz: Maria, você vai ser mãe de uma criança, e essa criança se chamará Jesus. Ela fala: mas como? Eu não conheço o homem, eu não tive nenhuma relação com nenhum homem.
irmão, esse é um filho do Espírito Santo, você vai ser concebida por ele. E aí ela agradeceu. É muito lindo o Evangelho de Lucas para que a gente possa ler e ver essa história. Mas José, um homem maduro já, uma pessoa muito boa e correta, ficou sabendo que Maria estava grávida. E no silêncio, para que não ferisse a honra dela, ele ia abandoná-la antes do casamento, porque eles eram prometidos em casamento lá. E ela tinha sido prometida para José. E José falou: não, eu não vou desonrar essa menina, então eu não vou contar para ninguém. Eu a abandono e fica tudo certo. Naquela noite José teve um sonho, com o mesmo espírito de luz Gabriel lhe dizendo: José, pode confiar em Maria, porque esse menino que ela está gerando é do Espírito Santo. O seu nome será Jesus. E ela ficou grávida, Isabel grávida. Quando Maria resolveu visitar Isabel, ela chegou lá, os bebês mexeram nas barrigas das mães, como se João, que era o filho de Isabel, saudando Jesus, que era o filho de Maria. E aí essas crianças nasceram. Só que para que Jesus nascesse, se nós começarmos a fazer uma pesquisa da vida dele, para ver o trabalho que Maria e José tiveram para que ele nascesse, é uma coisa como que inacreditável para aquele tempo. Ou seja, para hoje, que dirá para aquele tempo. Maria grávida. O imperador Augusto disse que todas as pessoas da Judéia, todas as pessoas daquelas regiões, teriam que ir nas suas cidades de origem para que fizesse um censo, que se contasse quantas pessoas teriam naqueles locais. José era de Belém. Belém é a cidade de Davi. Mas Belém não é perto de Nazaré. Belém é perto de Jerusalém. Belém fica 10 quilômetros de Jerusalém. Só que Belém fica a 155 quilômetros de Nazaré, lá na Galileia. Então José, com uma sandália, Maria no lombo de um burrico, desceram ou subiram 155 quilômetros, essa mulher grávida no lombo de um burrinho, para fazer o censo lá em Belém. Quando chegaram em Belém, todos os locais estavam cheios, lotados, não tinha uma pensão vazia para que eles pudessem se hospedar. Mas um dono de uma hospedaria ficou comovido com o casal e falou: olha, vamos fazer assim, dorme lá no celeiro, com os animais, infelizmente, porque não tem lugar. E não tinha para onde ir. José aceitou. Maria e José foram para o celeiro. Nesse celeiro, dentro de uma manjedoura, nasce Jesus. De repente, no campo, de acordo com Lucas, estavam os pastores pastoreando, e veio um outro espírito de luz e disse: nasceu o rei dos judeus. Se vocês quiserem reverenciá-lo, vamos lá. Aí eles foram. Aí diz o Evangelho que veio uma pleiade de espíritos cantando hosanas ao Senhor, pelo nascimento de Jesus. Aí foram, louvaram a Jesus e tudo. Daí, num determinado tempo, porque os judeus eles têm uma regra, de acordo com o Antigo Testamento, que todas as crianças elas têm que ter circuncidada, fazer a circuncisão, com tantos dias de vida. No Lucas diz que passaram-se 8 dias, levaram Jesus a Jerusalém, no templo, para que fizesse a circuncisão. Quando ele chegou a Simeão, o profeta viu e falou: meu Deus, eu pedi ao Senhor que me deixasse vivo pelo menos até a hora que eu visse o nosso rei, o Messias, o enviado do Senhor. E o Senhor permitiu. E essa foi a primeira profetização, vamos dizer, de que Jesus era o enviado, era o Messias. E naquele tempo tinha também a Ana, uma senhora já de idade de mais de 84 anos, que profetizou a mesma coisa. Maria e José ficaram admirados. Aí eles foram embora lá para Nazaré. Jesus começa a crescer em inteligência e em corpo. Com 12 anos de idade, como era de costume, todos os anos eles iam visitar Jerusalém na época da Páscoa. Estava lá Jesus, Maria, José, a caravana, lá de Nazaré, muitas pessoas tal, e aí eles pegam e voltam para Nazaré, comemorar a Páscoa tal. Um dia de viagem eles notam a falta de Jesus. Notaram a falta de Jesus, aí falou: mas cadê aquele menino?
Maria ficou assustada, procuraram lá na caravana deles, não acharam, voltaram. Durante 3 dias procuraram Jesus, encontraram ele no templo, trocando ideia com os doutores da lei, que lhes fazia pergunta e ele respondia, e ele também perguntava. Olha a precocidade dessa criança, 12 anos de idade. Aí tem um hiato para o Evangelho de Mateus e pula lá para João Batista já batizando, Jesus com 30 anos. Então dos 12 aos 30 nós não temos notícia, mas obviamente que ele viveu como qualquer criança, como qualquer pessoa. Mas no Evangelho de Mateus narra diferente. No Evangelho de Mateus diz que não diz nem a quantidade de pessoas, que 3 pessoas, os magos, eles foram reverenciar Jesus, e eles passaram por Jerusalém e foram falar com Herodes, que eles estavam seguindo uma estrela, que o Messias estava nascendo, e que eles iam reverenciá-lo como rei dos judeus. Herodes era o rei dos judeus. Herodes disse, olha que coisa muito boa, então faz o seguinte, vocês vão, fazem a reverência a esse rei dos judeus e me falam onde ele está, para que eu possa também saudá-lo. Era nada, ele queria matar aquela criança, tanto é que ele matou filho, matou mulher, matou várias pessoas para não perder o seu trono. Herodes o Grande foi terrível, como todos os imperadores que tiveram o poder, mas não souberam aproveitá-lo. Os magos foram lá fazer a visita, foram guiados pela estrela, chegaram lá, viram o menino Jesus, lhe ofereceram mirra, incenso e ouro, baús. É estranho, porque a gente não estou cogitando das escrituras sagradas, mas a gente tem que nos fazer algumas perguntas. Lucas diz que com 8 dias, ou logo depois, já foi para Jerusalém fazer a circuncisão. Mas Mateus diz que quando estavam em Belém, José teve um sonho com Gabriel, o anjo, o espírito de luz. Ele disse, José, Herodes quer matar o seu filho, Jesus, vai com ele para o Egito. Mateus fala que eles foram embora para o Egito. Herodes, muito revoltado, mandou que matasse todas as criancinhas com menos de 2 anos de idade, em Belém e toda a região. Todas essas crianças foram mortas. E Mateus diz, se cumpriu a profecia, que Raquel irá chorar os seus filhos. José, Maria e Jesus foram para o Egito. No Egito ele teve um outro sonho, pode voltar, que Herodes morreu. José estava voltando, mas ficou com medo de ir para Jerusalém, porque quem era o rei da Judéia naquela ocasião era o filho de Herodes o Grande, Arquelau, e ele pegou e foi direto para Nazaré. A narrativa de Mateus para aí, e já pula também para João Batista já batizando Jesus. Mateus não fala do templo, Lucas falou do templo, Mateus já não falou. Mas o que importa para nós é saber se foi no templo, se não foi no templo, se foi para o Egito ou não foi para o Egito, se Jesus veio ou Jesus não veio, o que ele nos trouxe, qual a sua mensagem. E a gente vê que tem algumas divergências, mas a essência é a mesma, que todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a partir de João Batista, começam a narrar a vida de Jesus. Alguns milagres, algumas parábolas coincidentes e outras não. Um evangelho tem, às vezes outro não tem, mas é a vida de Jesus. E olha que interessante também, o evangelho de João começa a vida de Jesus, o seu messianato, a sua missão, com a boda de Caná, num casamento em que ele transformou a água em vinho a pedido da sua mãe. E fala Hermínio Miranda, que é uma coisa também assim, que é para se pensar. O primeiro ato da vida messiânica de Jesus, de missionário, de nos trazer as suas verdades e a sua realidade, a verdade e a luz para iluminar os nossos caminhos, uma festa de casamento. Último ato da vida de Jesus antes de ser crucificado, uma festa, comemoração da Páscoa com seus apóstolos, que ele já sabia que ia ser traído por Judas. Começou a sua vida numa festa, a sua missão numa festa e terminou em outra festa. Olha só. E Jesus, a gente sabe da vida dele, os milagres que ele fazia.
com quem ele andava, o que ele levava, a mensagem que Jesus levava para as pessoas. E ele andava com os excluídos, ele andava com aquelas pessoas consideradas de má vida, com pessoas que não tinham nada, eram os párias da sociedade, porque a sociedade judia naquela época, como muitas sociedades hoje ainda o são, era muito preconceituosa e muito marginalizadora. Existiam os fariseus, os saduceus, os senhores de grandes valores, mas o grande povo, o grande público, eles não tinham nada. Eles eram oprimidos, tanto pelos romanos, porque estava subjugando Israel, como pelos próprios judeus, como pelo Sinédrio. Eles pagavam impostos de todas as formas, para César, para o Sinédrio, para Herodes. Uma sociedade oprimida, uma sociedade sofrida. Essa Israel, esse povo, já tinha sido escravizado muitos e muitos anos, quando Moisés os tirou há mais de 1500 anos antes de Cristo, lá da terra do Egito. E depois disso eles tiveram várias conquistas, que eles ficaram subjugados. Filisteus, gregos, estavam sob o jugo dos romanos. E os romanos impunham as suas leis, e o que não se fazia, a pessoa era morta. E não podia se cogitar de nenhum dos poderes de Roma. Mas eles permitiam que os judeus tivessem os seus cultos, a sua religião e praticassem a sua crença. Porque quando se mexe na crença das pessoas, principalmente numa época daquela, é complicado. Então, Jerusalém, Israel estava já sob o jugo de vários povos, já não suportava tanta pressão. Então as pessoas estavam revoltadas, o sofrimento era muito grande, não se conhecia o amor, tomava-se pela força, pelo ódio, pela força da força. Não se tinha compaixão por escravos, por pessoas ou por povos que haviam sido conquistados. Aqueles que eram úteis eram tornados escravos. E os escravos domésticos, eles eram cegados, enceguecidos, ou eram tiradas suas visões com ferros quentes, para que eles trabalhassem na casa e não olhassem as pessoas da casa. Eles ficavam cegos. Não tinha respeito por ninguém. Exclusão de todos os povos. Tanto é verdade que só consideravam próximo aqueles que lhe eram próximo mesmo. Nem o povo lhe era próximo. Por que Jesus conta a parábola do samaritano e pergunta para aquele doutor da lei: qual desses que usou da misericórdia? Qual desses que é o próximo daquele homem que estava caído lá no meio da estrada? Parábola do bom samaritano. O doutor da lei não falou samaritano, porque eles tinham ódio entre si, mas disse: aquele que usou da misericórdia. Mostrando que o próximo para aquele povo era só o próximo. E ele veio trazer uma visão diferente, uma divisão do amor, trazendo novos paradigmas, né? Ele foi tão grande, que ele não coube na história da humanidade. Ele dividiu a história em duas: antes e depois dele, antes de Cristo e depois de Cristo. E a sua mensagem era uma mensagem de amor. Embora todo aquele ódio, toda aquela desavença que vinha sido trazida pelas tradições, ele veio fazer uma mudança. Ele disse: olha, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento, mas a lei de Deus. E qual era a lei de Deus? Os 10 mandamentos. Porque a lei de Moisés, pelo Pentateuco mosaico, no terceira obra Levítico, era uma norma de direito criminal, que tinha pena de morte, e que dizia: se derrubarem sua casa, você tem o direito de derrubar a casa dele. Se matarem um filho seu, você tem o direito de matar o filho dele. Se lesarem você de alguma forma, você tem o direito de lesar. Se furtava, se cortava-se as mãos. Se matasse o meu filho, eu tinha o direito de matar aquela pessoa. Se quebrasse um osso meu, eu tinha direito, osso por osso, dente, olha, não é olho por olho, é osso por osso, olho por olho, dente por dente. Vos disseram, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo: fazei bem aquele que te quer mal. Se alguém te bater numa face, dê também a outra.
A mensagem do amor. Se alguém te pedir o manto, dê a túnica, dê também o manto. Se pedir para que carregue 1000, carregue 2000 passos. Olha só. O Levítico, Moisés falava uma coisa e Jesus trazendo uma ideia radicalmente oposta àquela lá. Uma nova ideia, uma ideia de respeito. Crianças e mulheres eram excluídos naquela ocasião, naquela época, por aquela sociedade. Jesus andava com todos os excluídos, conversava com as mulheres, com as crianças. Seus apóstolos brigando, quem seria o maior no reino de Deus? O que ele disse? Pegou uma criancinha e falou: o maior do reino de Deus será aquele que se fizer como essa criança. Para quem foi que Jesus apareceu quando ele ressuscitou? Que o livro dos Médiuns nos explica o que nesse caso foi a materialização, que ele ficou por 40 dias materializado no seu corpo fluídico e não corpo físico. Maria de Madalena, a prostituta, a primeira mulher que ele apareceu, Maria de Madalena. Não me toques que ainda não fui a meu pai. E quando ela chegou e contou para os seus colegas apóstolos, ninguém acreditou. Como acreditar nela? Todos saíram correndo para ver se era verdade. E era verdade, o túmulo estava vazio. Jesus foi traído. Judas. Jesus foi negado 3 vezes. Diz Lucas: eu morro por ti, Senhor. Pedro falando para Jesus. Ele diz: Pedro, antes que o galo cante, tu haverás me negado 3 vezes. No átrio da casa de Anás e Caifás, Jesus sendo julgado, Pedro entrou, a pessoa falou: mas você é que anda com Nazareno, você é aquela pessoa que anda com Jesus. Não conheço. Lá dentro a pessoa falou: mas como? Esse rapaz é colega ou amigo daquele homem lá que está sendo julgado. Não conheço. Pedro sai correndo e para na porta. Uma das servas da casa fala: não, mas você é amigo do Nazareno. Eu não conheço. O galo canta. Lucas diz que Jesus olhou para trás, para Pedro. Pedro chorou. Aí ele se conscientizou da missão daquele homem. E se lermos o livro Atos de Lucas também, nós vamos ver o que Pedro foi para o cristianismo. Se lermos o livro Paulo e Estevão de Emmanuel, nós vamos ver quão grande foi Pedro, depois que ele se conscientizou. O que Judas fez quando ele viu a besteira que ele tinha feito? Porque o problema lá é que eles entendiam que ele era um grande político, que ia tomar o poder, mas um poder diferente, não era aquele poder que Jesus ia tirar. Judas fez praticamente uma reflexão. Ora, se eu entregar Jesus, ele for preso, o povo vai se rebelar e vai trazer esse reinado de Jesus. Foi o contrário. Jesus foi preso, e aquelas pessoas que batiam palmas e que banavam as palmas em homenagem a ele, que entrava, o acusavam, pedindo a sua crucificação. As mesmas mãos que 3 dias antes tinham aplaudido, o acusavam, para que fosse morto, que fosse solto Barrabás, um criminoso comum, preso Jesus e crucificado. Quando Judas viu isso, ele não suportou essa dor, suicidou. Pedro se conscientizou. Inacreditado. Deixaram de acreditar em Jesus, porque ele disse que voltava. O que Tomé fez? Jesus apareceu pela primeira vez aos seus apóstolos. Tomé não estava. Quando disseram, ele disse: eu não acredito que tenha sido o nosso mestre, eu só acredito vendo. Quando ele vira, Jesus está na sua frente: toque minhas chagas. Por isso só acredito, como dizer, descrente como Santo Tomé, só acredito crendo. E ele diz: bendito seja aqueles que creem sem precisar ver. Então Jesus, ele foi um poema de amor para a história da humanidade. O amor dele foi tão grande, que no auge das suas dores, com uma coroa de espinhos, com um cajado, uma cana na mão, zombado pelos romanos e pelos judeus, na cruz, com as mãos pregadas em pregos de ferro,
com os pés cravejados. O que ele disse? No auge da sua dor, no momento da sua morte: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. E o que ele fez para os seus apóstolos? Ele chegou e acusou, falou. Iscariotes, quando encontrou depois, porque nós sabemos que a vida não acaba: você me traiu. Chegou para Pedro e falou: Pedro, você me negou 3 vezes? Tomé, você não acreditou em mim? Ficou 40 dias, depois de morto, quando ressuscitado, andando com seus apóstolos, comendo com seus apóstolos e trazendo a mensagem do amor para os seus apóstolos, lhes preparando para a missão de todos eles. E eles entenderam tanto depois essa mensagem de Jesus, que todos, à exceção de João, foram mortos. Começou com Tiago, decapitado. Terminou com Pedro, crucificado de cabeça para baixo em Roma. Porque ele diz: eu não mereço morrer como o meu mestre. Quero que me crucifiquem de cabeça para baixo. Foi o que fizeram. E crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Todos foram mortos. Dizem que Filipe foi esfolado vivo. Os senhores sabem o que é ser esfolado vivo? Tirar a pele da pessoa viva. Filipe e suas filhas, que eram profetisas, foram esfolados vivos. Todos, em nome de Jesus. E o cristianismo primitivo, logo depois de Jesus, quantas pessoas não se entregaram ao holocausto nas arenas, dando os seus corpos aos leões, aos gladiadores, entrando, cantando nas arenas, em homenagem a Jesus, aquele homem que não tinha um travesseiro seu para recostar sua cabeça, só amor. Pessoas que se entregavam à morte, pessoas que foram acusadas injustamente por Nero, porque disseram a Nero que ele queimou toda Roma, ele tinha queimado a Roma, mas como ele viu que o fogo tomou proporções descomunais, queimando 3/4 da cidade de Roma, 3/4 da cidade de Roma, porque ele queria construir uma nova Roma, uma parte nova em Roma, mas deu errado, lhe sopraram no ouvido: ô imperador, por que o senhor não fala que foram os cristãos? Foi o que aconteceu, anos 64, 65 da era cristã. Começou a perseguição, só parou no ano de 300 aproximadamente, um Constantino que descriminalizou, ou seja, permitiu que não fosse mais crime ser cristão. E esse nome cristão, de onde é que vem esse nome cristão? Esse nome cristão foi dado por Lucas, esse que escreveu o Evangelho e que escreveu o livro Atos. Eram chamados de homens do caminho, de nazarenos, de caminheiros. Ele disse gozado, ele não disse gozado, eu estou dizendo, né? Ele falou: olha, mas se nós seguimos a Cristo, por que não chamarmos de cristãos? E passou a sermos chamados de cristãos, todos nós que seguimos a Cristo. E essa mensagem de Cristo é para quê? Para que os evangelhos? E aí foi acontecendo isso com os cristãos primitivos, até o ano 300. No ano de 380, passou a ser a religião oficial, o cristianismo. Foi perseguido por 300 anos, passou a ser perseguidor. Não entenderam a mensagem de Cristo. Começaram a matar em nome daquele que nunca pediu para que ninguém matasse em seu nome, só que amasse. Nas cruzadas carregavam a imagem de Jesus na frente daqueles guerreiros, com a espada nas mãos, o rumo era Jerusalém, para tomar dos turcos, que estava sob o jugo dos turcos, mas desviavam, iam matando pessoas, povos, iam dilapidando as pessoas, iam furtando, iam roubando, iam matando e estuprando, em nome de Jesus. Que religião é essa? Que nos pregam, foram o que pensaram os positivistas, que nos pregam para que nós possamos ter amor, e em nome desse amor, Jesus, nos matam. Que religião é essa que exclui? Exclui. Nós somos de Cristo, os outros não são nada. Aí passaram a desacreditar da religião. Por quê? Como eu vou ser religioso num Deus cruel?
como eu posso acreditar num Jesus cruel? Ao ponto de pessoas já fazerem movimentos pela morte de Deus, porque como acreditar num Deus desse? E levar a um altar a Deus a razão. Mas Deus é amor. E Jesus veio trazer a mensagem do amor. Jesus veio trazer a mensagem de paz, porque Ele é a paz. E nesse mês, a gente comemora o seu aniversário. Mas o aniversário de Jesus, até a própria igreja, nós tivemos um culto ecumênico no fórum, lá em Porto Nacional, onde eu trabalho. O padre falou, olha, 25 de dezembro a gente tem dúvidas, porque eram festas pagãs, que depois resolveu a igreja colocar como o nascimento de Jesus, para que abafassem essas festas. Mas entende-se também nós de uma forma diferente, que essa festa pagã foi pega como modelo para se fazer essa outra. Porque Haroldo Dutra Dias nos diz, o Evangelho de Lucas disse o quê? Quando os pastores estavam pastoreando as suas ovelhas no campo. Não pode ser dezembro, porque dezembro, naquele local, é neve. Então não tem pastor nenhum que vai ficar pastoreando cabras, ovelhas na neve. Impossível, porque elas vão estar nos redios, nos apriscos. Então a data também tem dúvidas, mas interessa da data? O que interessa é que ele veio, que existe essa mensagem que ele trouxe e que até hoje vige entre nós. E nós comemoramos agora, em dezembro. Mas, infelizmente, nós temos nos esquecido um pouquinho de Jesus. Porque raramente a gente tem visto uma casinha para Jesus. A gente vê casinhas para Papai Noel, a gente vê em todas as mensagens Papai Noel, a gente vê, mas Jesus mesmo é complicado, só nos templos, às vezes nos cultos, né? Nas palestras. Mas a gente pouco vê a imagem de Jesus nas ruas, a gente vê tudo vermelho e branco, que inclusive foi tirado da Coca-Cola naquela época, há mais de 100 anos. O vermelho e branco. Então nós começamos a nos esquecer de Jesus. E nessa época a gente lembra de quem? Do Papai Noel. A gente lembra de presentear. Mas qual o presente que Jesus quer de nós? Para que nós nos presenteamos? Sim, nós temos o direito, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos direito aos pequenos supérfluos. Temos sim, porque nós ganhamos honestamente. Nós trabalhamos por isso. Eu tenho o direito de ter as coisas, mas tudo com parcimônia. Dentro daquela regularidade e dentro da razoabilidade. Mas nós nos esquecemos de Jesus. E às vezes a gente pensa que Jesus é para colocar na nossa casa, num quadrinho, pegar a Bíblia e pôr. Não estou criticando, é muito bonito, até acho bonito aquela Bíblia toda dourada, aberta na nossa sala, com um terço de madeira, muito lindo aquilo lá. Ou o evangélico não tem um terço, faz de uma outra forma, é uma forma bonita de reverenciar os evangelhos. Mas nós temos que ver que nós temos que não reverenciar só, mas vivenciar aquilo que está lá dentro. Ora, se me disseram, olho por olho, dente por dente, então eu vou vingar, eu vou fazer o mal para aquele que me faz mal. Jesus não disse isso, ele disse para perdoar, amai vossos inimigos. Mas nós confundimos as escrituras do Novo Testamento de amar o nosso inimigo, interpretamos muita coisa literalmente. Se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Pessoas arrancavam seus olhos. Se as vossas mãos são motivos de escândalo, arrancai-a. Pessoas cortavam as suas mãos. É literal? Não, é figurado. Agora a gente faz pela ótica da reencarnação. Quando Jesus falou, se os vossos olhos é motivo de escândalo, arrancai-o. O que mais a gente pede para vir de que forma quando nós erramos brutalmente com o nosso próximo em vidas passadas? Na Revolução Industrial, muitas pessoas morreram cegas de tanto trabalho, de tanta luta para trabalhar, para costurar, para fazer as coisas. Cegavam-se às vezes nos fornos. E eu fui um proprietário de uma dessas indústrias, grosso modo, exemplo, que cegou muitas pessoas. Os meus olhos foram motivo de escândalo, porque eu os ceguei, e eu vi eles sendo cegados e não tomei providência. O que eu peço?
para os construtores da reencarnação, para os nossos mentores, aqueles que nos encaminham para a reencarnação: olha, eu quero nascer dessa vez cego, ou ficar cego com determinada idade. E eles nos recomendam: não convém. Por que não convém? Porque ainda você não está preparado para suportar essa prova. Aí, quando nós estamos preparados, vem aquela prova. Então eu não precisei arrancar minha visão, meus olhos, porque a própria reencarnação, a meu pedido, se encarregou de trazer essa prova e expiação para mim. Porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Aí eu pedi: está explicado o Evangelho de Jesus. Se as minhas pernas são motivo, ou foram motivo de escândalo, arrancai-a. Eu precisei arrancar? Não, eu tive o privilégio de ter um caminhão de 40 toneladas em cima das minhas pernas e as arrancaram. Eu não precisei fazer nada, o caminhão tirou. A pedido, obviamente, porque Deus, Ele é tão justo, Ele é tão justo, Ele é tão justo, que Ele nunca, jamais coloca fardo pesado em ombros frágeis. Tudo proporcional às nossas forças. E Ele é tão bom, que Ele permitiu que Jesus viesse de um plano superior, nosso governador, encarnasse na terra para nos mostrar o caminho, a verdade, a vida. Só vai o meu Pai através de mim, nos explicando que quando nós não interpretávamos corretamente o Novo Testamento ou as Escrituras, Ele diz: não vos posso dizer tudo, mas ao seu tempo eu enviarei o Consolador prometido, que lhes dirá tudo e esclarecerá todas as coisas. 1857, sai à luz o Livro dos Espíritos, o Consolador prometido. Mas como a doutrina espírita é Consolador prometido? Ora, que doutrina que permite que Francisco Cândido Xavier psicografe 412 livros, na maioria dizendo: mãe, eu estou vivo, eu só perdi o meu corpo de carne, mas eu continuo mesmo. Pai, eu estou aqui. Filho, irmão, irmã, eu vivo, eu só perdi o meu corpo físico. Não é consoladora? Não é a doutrina que nos mostra os porquês das coisas? Por que eu tive amputação de ambas as pernas? Com certeza eu fiz algo errado, então eu mereço. Então isso me consola, é consoladora, porque ele me dá duas alternativas e eu opto por uma: ou eu sou feliz da forma com que eu me encontro, ou eu sou revoltado. Sendo feliz, eu vivo feliz e faço os outros felizes à minha volta. Eu sendo revoltado, eu maltrato a todos, sou pessimista, desgostoso da vida e vou ter que viver. Aí eu me suicido. Lê do engano, porque nos mostra a doutrina o que é o suicídio. Então ela me consola e faz com que eu viva com meus problemas, e ela me esclarece, ela é educadora, porque ela fala: olha, se eu estou com a Leia, com a Amanda dentro da minha casa, se eu sou filho da Tereza, irmã do Gandhi, tio da Ana Helena, porque tem uma razão de ser, não é por acaso, porque nós temos que estar nesse núcleo, que esse núcleo é que nós vamos nos realinhar, é que nós vamos nos amar, porque se houve divergências anteriores, nós somos colocados dentro de uma casa, e essa casa é o lugar que nós temos que exercitar o amor. Nós não temos inimigos dentro da nossa casa, que é o ledo engano de que muitos de nós falamos: só tem inimigo. Não tem. Nós temos professores dentro da nossa casa, que nos ensinam a paciência, que nos ensinam o amor, que nos ensinam a compreensão. Um filho difícil, um pai complicado, um irmão, são coisas que nós vamos treinando, porque se eles foram trazidos tão próximo da gente. E a Nete Guimarães disse: Jesus, quando disse amai vosso próximo, será que ele também falou para amar o próximo bem distante, ou o próximo que está dentro da nossa casa? E aí a gente começa a exercitar o amor, esse amor de Cristo, do Evangelho de Jesus, que faz aniversário supostamente esse mês, que foi explicado pela doutrina espírita, doutrina dos espíritos, não é doutrina de Allan Kardec. Allan Kardec fez um trabalho muito, mas muito grande. Ele codificou, ele ordenou, ele arrumou todos os ensinos dos espíritos e entregou para a gente a doutrina pronta, a base, a estrutura em 5 obras: Livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. E a doutrina espírita, como consoladora prometida e educadora, nos esclarece
aquilo que Jesus não pôde falar, aquilo que ficou mal interpretado, nos mostrando que esse escândalo não tem necessidade de se arrancar as mãos. A própria vida, a nosso pedido, se encarrega disso, que nos esclarece que nós somos todos filhos de Deus e irmãos, e que nós estamos aqui para amar. De acordo com Kofi Annan, que foi primeiro o secretário-geral da ONU, nesses últimos 3.000 anos, só guerras, 75% a 80% dessas guerras religiosas. 3.000 anos de guerras, resolveu alguma coisa ou piorou? E aí a gente faz uma reflexão. Se com a guerra, se com o poder, se com a morte, se com o sofrimento e com a dor não nos trouxe a felicidade, então nós temos que mudar o foco das nossas vidas. Eu matei, agora eu vou ter que amar. Eu odiei, eu vou ter que fazer o bem. Eu sempre fiz o mal, eu tenho que mudar minha vida. Porque se eu sofro, nos explica a doutrina dos Espíritos, porque são consequências dos nossos atos. Eu sou herdeiro de mim mesmo. Eu não pago por ninguém aqui de dentro, e ninguém paga por mim. Eu pago as minhas contas, eu carrego a minha cruz, como todos os senhores aqui presentes. Porque cada um tem a sua cruz, uns a deficiência física, outros um parente difícil, outro um problema de saúde, cada um com a sua cruz. E a gente vê cada coisa que acontece e fala, meu Deus do céu, olha a nossa irmãzinha Dirce, a situação da Paula. Se não fosse a doutrina espírita, como a gente poderia aceitar um fato desse? Na verdade é difícil de aceitar, mas ela nos explica, tem alguma razão de ser. Então quando a gente começa a ver isso, fala, meu Deus, então nós somos os herdeiros dos nossos atos, e hoje nós estamos colhendo o que nós fizemos anteriormente. Por quê? Porque nós erramos, nós nos equivocamos. Deus nos perdoa, Deus nos ama, mas Ele é educador. Que pai, que o filho pede um peixe, dá uma serpente, disse Jesus. Que o filho pede uma pedra, o filho pede um pão, dá uma pedra. Que pai deixa, quando o seu filhinho pequeno precisa de uma Bezentacil, aquela injeção dolorida, ele fala, eu não quero tomar essa injeção. Fala, então você não vai tomar, meu filho, mas se ele não tomar, ele morre. Que pai deixa de dá-lo essa injeção? Nenhum. É dolorido? É dolorido. Machuca? Machuca. Vai ficar marca? Vai ficar marca. Mas é para o bem dele. E Deus é um pai que educa. As nossas dores doem. Os nossos sofrimentos nos machucam. Os nossos problemas nos maceram, nos apertam, nos sufocam. Mas é necessário para a gente, porque é o remédio amargo que vai nos curar. Porque hoje, como consequência do passado, nós estamos colhendo a dor. E o futuro? Não veio. E o presente? Nós vivemos hoje. E desse hoje vai ser o nosso futuro. Do que hoje fizermos, nós vamos receber. Se fizermos o bem, colheremos o bem. Se fizermos o mal, vamos colher o mal. Lei da ação, da reação, da causa e efeito. Porque a maior de todas as leis, que é a lei do amor, infelizmente a gente ainda não aplica, mas vamos começar. Por isso veio Jesus. Para tirar os pecados do mundo? Não. Para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E quando viu Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. João Batista. Por que o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo? Porque no Levítico mandava-se oferecer animais ao sacrifício em troca de equívocos, de erros e de pecados. Por um erro muito grande, 10 bois. Por um erro pequenininho, 2 pombinhas. E que disse João? Ele é o Cordeiro de Deus. Ou seria o pequeno animal que seria levado ao sacrifício pelo bem da humanidade. Mas foi interpretado que ele tiraria o pecado. Ele não tiraria. Ele mostraria como nós tiraríamos o pecado, que é o erro e o equívoco de nossas vidas. Mandando depois o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que através dos seus ensinamentos nos mostra o caminho a seguir. Aquele caminho que Jesus nos traçou. Porque esse evangelho é para colocarmos sim nesse dia a dia.
é para trazermos dentro do nosso coração. E nós, como espíritas, temos a obrigação agora de começar a vivenciar o Evangelho de Jesus. Jesus disse naquela época: hoje que sabes, és responsável. Não disse isso para o doutor da lei, quando ele perguntou, mas se sabes todas as coisas, então nós somos responsáveis hoje. Mas nós não podemos querer modificarmos-nos de uma hora para outra, como o apóstolo Paulo, Francisco de Assis, Santo Agostinho, de forma nenhuma. Nós temos que trabalhar, é uma coisa de trabalho, todos os dias, vivenciando o bem, trazendo para dentro de nós o amor, trazendo a compreensão, principalmente ou primeiramente por nós, e depois para com o nosso próximo. O que disse Jesus? A Deus, sobre todas as coisas, e o próximo, como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então eu tenho que me amar. E se eu não me amar? Ora, se eu não me amo, quem vai me amar? A minha mãe me ama, eu sei disso, mas e se eu não me amar? Qual que é o amor que eu retribuo a ela? Só o egoísmo. Cobrança, cobrança, cobrança. Porque o verdadeiro amor é outro. O verdadeiro amor não cobra. Aí eu vou aprender a me amar, me respeitar. Ora, eu sou cheio de defeitos morais. O físico é simples de se levar. Defeito físico, olha, isso aí eu nem considero como defeito, porque para mim é uma água com açúcar, mamão com mel e com açúcar. Mas e os defeitos morais? A dificuldade. Como é difícil a gente lutar contra os nossos defeitos morais. Mas eu trabalho, dia a dia, pouco a pouco, trabalhando nós mesmos, porque como espíritas nós temos essa obrigação. Que diz Kardec no Evangelho? Como é que se conhece o verdadeiro espírita? É perfeito, é um santo, não é o Aleixo, que é um santo, mas o Paulinho falou na palestra lá embaixo que não é, né, Tchatcho? Mas ele é gente boa. É um santo? O espírita é? Não. Conhece pela sua transformação moral. Olha, mas a pessoa se transforma moralmente, ele já é perfeito? Ainda não, porque está se transformando. E pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. Aí que se conhece o verdadeiro espírita. Quem de nós aqui dentro, pouco ou muito tempo, já não se modificou? Transformação moral. Quem de nós aqui dentro, que estuda a doutrina, que ouve as palestras, não faz esforço para se melhorar dia a dia? Mas eu erro muito, erra muito, mas erra menos do que errava. É a doutrina espírita fazendo o trabalho dentro de nós. Por isso essa doutrina que nos consola, que nos educa e que nos mostra o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade e a verdadeira vida. Que possamos colocar o Evangelho de Jesus dentro dos nossos corações e quando tivermos dúvida, que possamos nos socorrer da doutrina espírita, que nos explica tudo, colocando no nosso dia a dia essa mensagem, a mensagem do aniversariante do mês, que tem sido pouco lembrado, só nos templos, mas tem que ser mais lembrado, lá nas ruas, na solidariedade entre as pessoas, na fraternidade, no amor pelo próximo como a mim mesmo, e fazer como Jesus disse: façai ao próximo aquilo que gostaria que vos fizesse. Essa é a mensagem do Evangelho da noite. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Obrigado.